Lindenberg é um homem do Sudoeste, assim como eu também sou. A fama dele já se espalhava pelo interior da Bahia quando eu aqui cheguei, em Salvador. Nosso Senhor levou ele há 20 anos e muito prematuramente. Ele tinha uma idade de 50 anos e não era hora de ele falecer. Procissão das Carpideiras e ver como esse material do interior está dialogando com os gestos da vanguarda, né? Como isso vai ser reconhecido pela banca no Festival de 69, a obra vai ser premiada, Penderé, que fazia parte da banca. Nas Carpideiras ele já está trazendo a música regional. Outras composições que sempre ele trazia essas questões da música popular. A música que ele vivenciou antes de ser um compositor erudito, a música que ele trabalhou na época que morava em Livramento, e sempre ele comentava sobre essas questões, que a experiência dele estava toda calcado nesse universo dele. E o universo dele reflete na obra, né? Quando você ouve qualquer trabalho de Lindenberg, você sempre tem aquela visão de você estar encontrando uma coisa interiorana, você está encontrando uma coisa mais brasileira. E foi um dos referenciais para a música no Brasil, a música que se fazia na época, que fugia um pouco daqueles padrões estéticos mais complexos, que era o padrão europeu que tentava se implantar e que, de certa forma, se implantou. E acredito que no grupo de compositores ele foi um dos vetores para puxar a música. Acredito até que tenha influenciado o próprio Wiedmer. A Procissão das Carpideiras, aquele choro, a presença das enxadas, aquilo é tudo muito regional, né? Quer dizer, muito sertão. E eu não sei até que ponto aquilo migrou para toda a música dele. Quer dizer, a música Lindenberg tem uma dramaticidade muito grande que não está longe da religiosidade, entendeu? Tem drama e tem humor, e as duas coisas dialogam muito. Uma pessoa muito doce. Tinha os seus momentos de introspecção e depois tinha seus momentos de leveza, de contar casos, de fazer a gente rir muito. Me lembro que eu ia sempre passar férias lá em Salvador, na casa dele, e eu via a preocupação que ele tinha de inventar passeios para me levar. Eu sou mais novo e minha convivência com o Berg foi menor. Quando ele vinha aqui de férias, ou quando a gente ia, às vezes, em Salvador. Mas mesmo criança, eu me lembro dele ensaiando aqui a banda, as orquestras, eu brincando, eu ficava batucando na bateria quando eles saíam. E mais tarde, quando eu fiquei adolescente também, eu formei um grupinho musical aqui, nas férias ele vinha e ensinava a gente. Inclusive, a primeira festa que eu toquei, ele estava presente. Para a família, a saudade é muito grande, e Ani, que na época ainda era uma criança, emocionada ao lado da mãe, Dona Ida, que preferiu não falar,
conta sobre a despedida, quando o irmão deixou a sua terra rumo à capital. E eu me lembro muito da despedida dele, principalmente pelo choro dela. Isso aí ficou gravado muito na minha memória, a despedida dele. Ela chorando muito na cozinha, eu lembro como se fosse hoje. Me lembro até que aqui tinha um serviço de alto-falante em um clube, o clube mais antigo da cidade, a Associação dos Amigos de Livramento, que tinha um programa musical. E eu me lembro que no dia da despedida dele, ele despedindo de mãe, estava tocando uma música gravada por Dalva de Oliveira, Lencinho Branco. Isso ficou muito gravado na minha memória. Eu me lembro bem que eu ficava junto com eles, ainda garoto. Aí quando eles não queriam vir para casa almoçar no horário certo, e para não deixar preocupação para as mães, aí eu ia dar os recados, né? Eu avisava minha mãe que ele ia almoçar com Raimundo, ia na casa de Raimundo, avisava a mãe de Raimundo que ele ia almoçar com Bega, avisava Arthur, a mãe de Arthur que Arthur ia almoçar com Bega, avisava, e vai acabar minha mãe nenhum preocupava que um estava almoçando com o outro, quando na verdade estavam tocando violão pela rua. Nascido em Livramento de Nossa Senhora, sudoeste da Bahia, Lindenberg Rocha Cardoso era filho de um comerciante local, Godofredo Ramos Cardoso, e de Aida Rocha Cardoso. Na infância já era possível notar a musicalidade latente no menino que já brincava de banda de música. Começou a estudar música escondido, contra a vontade dos pais, que não aceitaram muito bem a ideia, e logo ingressou na Filarmônica de Livramento. Estudava clarineta e, ao mesmo tempo, ensinava música a outros colegas, sem nem ao menos saber o suficiente para isso. Quando Lindenberg Gueuegué nasceu, o nome Lindenberg estava em muita evidência. O aviador norte-americano Charles Lindbergh foi quem primeiro fez uma travessia do Atlântico sem escalas. Isso foi, na época, uma coisa rumorosa. Então, quando Lindenberg nasceu, o nome estava em evidência e os pais preferiram. Essa é a razão de Lindenberg, que era sobrenome nos Estados Unidos, passou a ser primeiro nome aqui no Brasil, aqui na Bahia. Ele passou a ser Lindenberg Cardoso. Ele foi o músico que já nasceu músico. Ele não seria outra coisa. Se as circunstâncias não permitissem que Lindenberg fosse um músico, ele seria um marginal. Eu não imagino ele fazendo outra coisa que não seja música. Lá na terra dele, ele ficava na porta do cemitério com o instrumento na mão. Morreu um cidadão ali e tal. Ele ficava horários, se informava de tudo. Na hora que chegava o caixão, ele se incorporava ao préstito do encerramento, da porta do cemitério até a cova, solando marcha fúnebre, músicas compatíveis com a circunstância, com o enterramento, com o que estava havendo. E então ele era um acompanhador de sentimentos. Não tem notícia de alguém que tenha feito isso. Filho mais ilustre de Livramento, Lindenberg foi homenageado com uma escola de música que leva o seu nome. A Sociedade Musical Lindenberg mantém uma banda filarmônica e um conjunto de flautas doces. Graças à existência de Lindenberg Cardoso, é que a gente vem com a implantação da Escola de Música, né, Filarmônica, Maestro Lindenberg Cardoso, em sua homenagem. E não é fácil, dado ao grande nome deste grande homem que foi
esse grande artista. Ele chegava aqui no Livramento, quando ele vinha de Salvador, e fazia a gente ensaiar, não, é para ensaiar, e a gente tinha que vir no ensaio na época. Era uma criatura boa demais. Eu comecei a tocar com ele, eu era pequenininho, eu era pequeno, aí você tinha os mais velhos, então os mais novos daquele tempo dele, só tinha eu, meu irmão e outro colega tinha aí. O maestro Piero Bastianelli conta que Lindenberg, ao chegar aos seminários de música, já mostrou a que veio. Ele chegou aqui na Bahia nos idos de 58, nos antigos seminários de música, e começou a estudar música, e dali se viu que ele era uma pessoa de grande talento e que podia, digamos, ter um futuro bem promissor. Como compositor, como artista, eu conhecia Lindenberg e para mim era como se fosse um irmão. Ele abrangeu, digamos assim, uma série de obras que vão até da música popular à música erudita. Ele não foi exclusivamente um compositor erudito. Ele era um compositor que sabia, digamos assim, pegar as coisas das raízes da terra e trazê-la em uma forma erudita. Lindenberg é um homem do Sudoeste, assim como eu também sou. Ele é de Livramento, eu sou de Urandi. A fama dele já se espalhava pelo interior da Bahia quando eu aqui cheguei, em Salvador. Fui aluno dele, ainda no preparatório, fui monitor de Lindenberg, fui discípulo de Berg. Tive a honra de ser caricaturado por ele, por ocasião do nascimento do meu filho Estevão. Acompanhei de perto a criação de algumas músicas, muitas vezes ele sentado na esquina, na cantina da escola de música, com um cigarro, um cafezinho e compondo em cima da mesa. Logo que Berg chegou do interior, a gente ficou amigo e eu tocava numa orquestra chamada, que mudou de nome várias vezes, chamava Orquestra Avanço. E o saxofonista tenor da nossa orquestra tinha aí passado num concurso do Banco do Brasil, foi para o interior. Aí eu chamei Berg para tocar com a gente, eu só não, toda a turma. Ele veio e nos ensinou música, porque a gente não sabia música direito, a gente sabia mais ou menos. E ele ficou muito amigo nosso, particularmente meu. A gente saía muito junto pela cidade, pelo centro da cidade, eu lembro muito bem. Eu conheci Lindenberg Cardoso, ou Lindenberg da Rocha Cardoso, em 1973, quando eu entrei na escola de música. Conhecido entre os alunos e colegas, professores, como Begão, ou Berg. Berg veio de Livramento, na verdade, para Salvador, ele veio para jogar futebol. E dessa de futebol, ele entrou pela música. Quer dizer, tinha a coisa do futebol com o viés da música ou a música com o viés do futebol. Ele era saxofonista, tocava sax tenor, tocou no Tabariz, ele foi músico da noite. Enfim, esteve na esbórnia durante muito tempo, comeu muita água, depois se saiu disso e virou um compositor erudito de alto nível, de alta qualidade. Nós nos conhecemos, éramos jovens, a gente era mais amigo do que, né, aluno, professor. E Berg já era um compositor no período. Eu chegava nova do interior para a escola de música, então tudo para mim era muito novidade. E ficamos amigos, nós sempre fomos amigos, né? Berg sempre foi amigo. Na verdade, ele
era aquele rapaz que foi envelhecendo, sentava na escada para conversar com a gente, professor, mas sentava na escada para conversar, continuou mesmo, da mesma forma. Lindenberg foram 3 momentos para mim. O primeiro instante foi quando eu conheci Lindenberg como compositor. Eu tive contato com algumas reportagens falando sobre o trabalho de Lindenberg. Num segundo momento foi meu professor na Universidade Católica. E em terceiro momento foi um grande amigo que me ajudou muito no processo de composição e que foi que me puxou diretamente para trabalhar com composição. Uma figura extremamente talentosa. Eu vi poucos compositores brasileiros com o talento de Lindenberg, né? A capacidade de ter insights, de observar as coisas e transformar em música, que eu nunca vi igual. Mesmo Lindenberg sem ter sido meu professor de composição propriamente dito, que na verdade meus professores foram Ernest Wiedemer e Jean-Marie Oliveira, estudei com Lindenberg percepção musical, fiz canto coral com ele, trabalhei muito tempo com ele regendo no Madrigal da UFBA e também tocando na orquestra com ele regendo algumas vezes. E Lindenberg, a coisa que estava estampada nele, né, era mais o talento dele para transformar o que ele, né, imaginava, o que ele via, o que ele sentia em música. Um compositor altamente criativo que contextualizava algumas das suas peças visualizando o futuro. Um visionário que conseguiu há 20 anos prever como ficaria Salvador nos dias de hoje. O maestro Fred Dantas analisou a peça Rapsódia Baiana de maneira emocionada em uma noite de homenagens ao compositor no Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal da Bahia. Também merece uma reflexão muito grande essa obra chamada Rapsódia Baiana. Ela antecipa uma Salvador transformada. Naquele tempo, se abriam as primeiras avenidas de Vale e Lindenberg faz um retrato cáustico, porque ele explora todos os símbolos, todos os ícones da música de Caymmi, da música de Ari Barroso, e depois dissolve isso no final da música com gritos esganiçados dos metais, enquanto a